Fala, meu amigo e minha amiga advogada. Neste vídeo nós falamos sobre blockchain, entrevistando a doutora Daiane Udry, que é uma grande especialista, referência no país, autora de livro, palestrante sobre o direito tributário e as novas tecnologias. E ela revela pra gente alguns detalhes, alguns projetos que estão em alta e principalmente oportunidades para advogados que atuam nesta área do direito. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Mas vamos lá, vamos começar no primeiro bloco. Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, a gente vai falar sobre o blockchain. Eu vi que você publicou recentemente um artigo, eu li um pouquinho sobre ele, sobre mitos e verdades. Eu achei bem legal. Ao invés de perguntar assim, o que é blockchain, aquela coisa que você deve estar cansado de responder, queria que a gente começasse por mitos e verdades, assim, te perguntando assim, o que tem de mito que a gente já tem até aqui, né? E o que de fato já virou balela e, cara, isso aqui é verdade, isso já está acontecendo para quem está um pouquinho distante e para quem já está dentro desse universo. Tá, eu até me recordo, porque faz tanto tempo que eu acho que eu escrevi esse artigo, mas um dos pontos que a gente escuta, blockchain, você tem dados incorruptíveis, imutáveis. Parcialmente verdade. Por quê? Porque ainda quando a gente utiliza o protocolo Proof of Work, que é ainda um dos mais recorrentes aí, né, dos protocolos, digamos assim, se você tem 50% mais um da rede, você consegue sim modificar, né, que é aquela questão da maioria da rede, e aí você pensa, mas a blockchain do Bitcoin está no mundo todo, imagina ter 50% mais um. Mas se a gente olhar a fundo quem são os pools que dominam as mineração, não é tão impossível assim a gente ter grandes grupos, né? Exatamente. Óbvio que do ponto de vista econômico não vale a pena um incentivo, mas em tese possível. Então são alguns pontos, ou outro ponto, você transacionar com Bitcoin, você é completamente anônimo. Não é bem assim. Você de fato tem carteiras que são identificadas por aqueles números gigantes, digamos assim, né, criptografado, enfim. Mas você consegue, já foram pegos inclusive criminosos nesse sentido, você consegue com ferramentas de triangulação daquelas carteiras, com alguns pontos da internet ou que você tem acesso, você consegue pegar as pessoas. Então, são algumas questões que falam, não é em todo verdade. Então, tem alguns pontos de atenção aqui. E você diz assim, aquela transação, consegue pegar, por exemplo, a localização, de onde saiu aquela ordem, alguma coisa do tipo? Porque no fundo a gente tem que pensar que a blockchain ela é uma camada em cima da internet, né? Sim. Então, se você consegue, óbvio que não é fácil, simples, eu não sou expert nisso, mas a gente sabe, né, que tem muita gente inteligente contra inteligência aí nessa parte tecnológica e que sim consegue estar detectando movimentos, né, que saem de um ponto, né, de geolocalização e que estão atrelados a algumas operações suspeitas, por exemplo, e já foram pegos, né, enfim, alguns criminosos nesse sentido. E sem contar assim, né, só complementando que às vezes a pessoa leiga, ela nem entende que quando ela está numa corretora, transacionando dentro de uma corretora, você está ali exposto porque a corretora tem todos os seus dados, né? Então isso que você está falando são só transações ali peer-to-peer, né? Peer-to-peer, né? São transações fora de corretoras, Isso né? aí, a corretora, na verdade, é como se fosse o teu banco, tá? Então... A não ser que você tire os teus criptos da carteira que está custodiada na exchange, enquanto você não tirar isso por uma carteira tua, que a gente chama, seja uma hard wallet ou até, né, uma cold wallet, hot wallet ou cold wallet. Né? A Gold é tipo como se fosse o pendrive, tá fora da online, né? E a Hot é quando você tem um dispositivo, seja no seu celular ou na internet, que é teu. Ali sim está sob a tua custódia. Enquanto você deixa na custodiada, na exchange, você tem uma conta, ela é dela. E ela tem todo acesso e tal. Então são alguns pontos de cuidado aí que tem que ter quando a gente pensa nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ainda dentro dessa linha de mitos aqui, antes de a gente falar do momento que a gente está do ponto de vista regulatório, né? Eu vejo muita gente falar assim, puxa, o fato de você utilizar as moedas, você não paga imposto. Explica um pouquinho sobre isso. Porque, a gente brincou aqui no começo, né? Falar, puta, é brincadeira, é brincadeira. Isso continua sendo mito, porque no começo me parece que muita gente até, não sei quando foi, a gente tem alguns advogados aqui que são clientes nossos tributaristas, mas me parece que há uns 2 anos atrás, me corrija se eu estiver errado,
que de fato o governo passou a, opa, você tem que regular isso aqui, a Receita Federal, né? Falou, pô, já dá para você declarar isso aqui no seu imposto de renda. Como é que tá isso? Eu acho que, na verdade, até uma coisa que a gente estava ontem, eu tive a oportunidade de estar participando de um evento na Universidade de Firenze, a gente teve era ontem e hoje que aconteceu. E qual que é o ponto que eu acho? É que as pessoas tendem a acreditar que não tem regulamentação específica, não está na lei, então não tem livre. é livre. Não é bem assim, por quê? Porque a gente tem que separar o joio do trigo, digamos assim, tá? Então, primeiro ponto, às vezes o que você está realizando são operações com criptoativos e as operações que você está utilizando esse ferramental tecnológico, que é um ferramental novo, às vezes é só uma nova forma de fazer o que você já fazia. Exemplo, Perfeito. A gente teve em 2017 aquele boom dos ICOs, né? Ou seja, dos Initial Coin Offerings, né? Em que você fazia emissões iniciais de tokens, atrelados aí quando tinha uma contrapartida de recebimento de dividendos, alguma questão de contrapartida, parecia que aí era assim um valor imobiliário, a gente chama de SO, mas basicamente você emitia um token inicial, um coin inicial para captar valores, fundos, exatamente, para um projeto, para algo que você acreditava. Gente, captação pública de valores existe há quanto tempo? Na veia, né? Entendeu? Então, no fundo, a gente tem que entender que, olha, o que você está fazendo já existe regulamentação, porque a tua operação é semelhante ao que já tem. Porque, e aí, avançando, nós estamos falando de riscos, né? O direito, por que o direito existe, eu falo? O direito existe para minimizar os riscos de deturpar valores que são socialmente, que a gente considera importantes. Se eu estou fazendo operações com criptos, que de uma certa forma entram em riscos que já foram lidados pelo sistema jurídico, vai aplicar a legislação, qual que é a diferença? E a tributação é a mesma coisa. Se eu estou realizando uma operação que tem manifestação de riqueza, em que eu estou ganhando, tendo um aferimento de renda, assim, terminologia técnica do imposto de renda. Tô ganhando dinheiro, de fato. Exatamente, tô ganhando dinheiro. Por que eu não vou pagar imposto de renda? Se eu ganhei com cripto, se eu ganhei com imóvel, se eu ganhei com dividendos. Não faz sentido não tributar. Aí a pergunta é como? Aonde que se encaixa? Que é esse o desafio que a gente está tendo hoje. Mas me parece que o governo nem tinha uma possibilidade dentro lá da forma de declarar imposto de renda para você selecionar as moedas, né? Ou sempre teve, desde o começo a pessoa não fazia? Não tinha um específico. Tá. Hoje nós temos os códigos específicos do imposto de Tá. renda pessoa física. Mas assim, se não se encaixa em nada, a gente sempre tem aquela categoria, outros bens e direitos. Entendi. Aquela caixinha do tipo... Nunca foi desculpa, então? Não. Ok. Entendeu? Tá. Não. Por exemplo, a gente tem um clube lá que eu te falei, né, enfim, pessoas que investem em cripto e a gente tem um trader lá que é nosso mentor, assim. Daí a gente fez uma consulta CVM porque quando você administra dinheiro de terceiro, mesmo que seja numa conta lá fora, você tem umas obrigações acessórias aqui no Brasil. Por exemplo, você tem que informar as operações que estão sendo feitas lá fora, mesmo que seja numa corretora gringa, porque quando o CPF do cara que está com o dinheiro junto com a gente for nacionalizado de novo, aí ele vai pagar o ganho de capital. Entendeu? Então ele pode ficar lá 10 anos transacionando, não vai pagar nada de imposto por isso. Mas a hora que ele oferir a renda, me corrija se eu estiver errado, né? Em real, aí ele paga, é isso? Você Mais ou diz menos? quando tá em cripto, né? Quando você está numa corretora lá fazendo operações, é a hora que você traz isso de novo para real, para o Brasil, daí que você paga. Então, na verdade, isso a gente é debatido, tá? Assim, boa. É bem debatido. Eu falo que a gente está num ambiente de zona cinzenta, tá? Porque, no fundo, qual que é o desafio hoje do advogado, que seja na área tributária ou outras áreas que mexem com isso? É entender a operação e tentar encaixar no que a gente tem. E aí trazer as discussões e teses, inclusive, que a gente chama teses jurídicas relacionadas a isso. Então, quando a gente fala, no caso que você está falando de tradear, nós estamos fazendo permutas do ponto de vista jurídico. Você está trocando, sei lá, Bitcoin por Ethereum, por Litecoin, por Tether, etc. E aí a gente tem uma discussão no sentido de que se a permuta entre criptos estaria dentro do que a gente conceituaria dentro da regulamentação da Receita Federal, que permuta estaria dentro do que a gente chama de alienação, estaria dentro do conceito maior de alienação, a permuta, tá? E aí o debate que se tem é possível encaixar, sim, do ponto de vista de interpretação estrita, de que a permuta, quando você, sei lá, se tinha um exemplo bem básico para quem está escutando a gente, você comprou um Bitcoin por 20 mil reais, tá? Você, no mês, um ano depois, aquilo estava valendo 50 mil reais. Aí você trocou por Ethereum, vamos supor, esse é um exemplo básico. O que aconteceu aqui? Você permutou Bitcoin por Ethereum, correto? Então, em tese, não fiz real, não tem que pagar imposto de renda.
porém você fez uma permuta com um equivalente a 50 mil. Então, o debate que se tem é, nessa permuta, de que eu tinha um valor inicial de 20 e permutei por um outro bem que vale 50, dentro da interpretação da receita, eu posso encaixar como uma alienação. Óbvio que nesse caso, como... que a retiro também variou, né, no período. Exatamente, exatamente. Mas assim, óbvio que como eu tô falando uma operação de até 30 mil reais, a operação é isento, tá? Mas se fosse um valor maior, é discutível sim. Isso é uma linha de argumentação do ponto de vista estrito, eu falo conservador. Agora, do ponto de vista de debate jurídico, a pergunta que se faz é, mas eu posso falar que eu tenho de fato uma renda disponível economicamente para mim, que entra dentro do conceito de renda, aí eu posso falar não, é discutível. Mas aí é uma questão de tentar debater isso. Pois é, de forma bem leiga aqui, tá? Me parece assim que é tipo a bolsa, assim, você só vai pagar quando você executar o teu resultado ali. Você não paga imposto enquanto você tiver com a posição aberta ali ainda, né? Você tem as ações, pode estar valendo 1 milhão, você comprou por 1.000, você não vai pagar nada, né? Tipo assim, ainda tô com a cripto lá. Daí, por mais que mude de uma para outra, ainda não executei o lucro, entre aspas, né? Eu concordo contigo, mas é porque quando a gente fala de imposto de renda, nós temos vários regimes diferentes. E a interpretação da receita foi encaixar, nesse momento, as operações com criptos, digamos, dentro do ganho de capital, tá? E o ganho de capital não ações, não o regime de ações, ganho de capital de outros bens e direitos. Então, o regime é diferente. Se a gente talvez encaixasse algumas operações com criptos de forma que poderiam ser semelhantes a ações, a gente poderia estar aplicando um regime nesse sentido, mas não é essa interpretação que a gente tem. Legal, e outra, daí agora começa a ter bastante utilização da cripto também, né? Sim. Então, tipo, daí vem outro exemplo. Operações, porque... Você compra coisas agora com cripto, daí você nunca vai realizar teu lucro daí se for fazer dessa forma, né? Até antes de entrar nisso, antes de entrar em cripto, eu queria te perguntar ainda, Dai, é o seguinte, do ponto de vista regulatório, que momento que a gente está? Assim, o que você pode compartilhar de últimos projetos para atualizar a gente, porque você está o tempo todo vivendo isso e a gente acompanha, LinkedIn, acompanha alguma coisinha, tá blockchain, estão utilizando agora para isso aqui, para aquilo ali. Em que momento que a gente está do ponto de vista regulatório? O que já existe, assim? Tá, regulatório Brasil, não temos praticamente nada especificamente ligado para isso. Então, assim, o que nós temos são algumas manifestações do Banco Central e da CVM em comunicados anteriores, aí, 2014, 17, 18, tá? Então, o Banco Central, no primeiro momento, falando que criptos não são moedas eletrônicas, né? Como a gente tem moeda eletrônica, que é a representação eletrônica do real que a gente tem nas nossas contas bancárias, que a gente transaciona com TED, TOC, Pix agora, isso são moedas eletrônicas, tá? Não era isso, então ele não estava regulamentando isso, tá? Então foi lá em 2014, 2017, ele inclusive teve um comunicado que falou que não poderia ser utilizado, que quem pode fazer, porque estava sendo utilizado para fazer câmbio, na prática era isso. Então ele emitiu um comunicado que quem pode fazer câmbio é só quem é autorizado pelo Banco Central, 2017. CVM veio em 2018 comentando que não eram valores, né, ativos que eles consideravam financeiros estaria sob a sua competência, não seriam, daí, portanto, também passíveis de serem utilizados para fazer parte de fundos, né, das entidades são autorizadas pela CVM aqui. Mas depois orientou que indiretamente sim. Então, se um fundo brasileiro investe num fundo estrangeiro e esse fundo estrangeiro tem dentro do seu cesto de ativos criptos, tudo bem, mas não pode investir de forma direta, tá? Isso foi em 2018. De lá para cá, o que nós vemos o movimento deles, tanto nesses órgãos reguladores, vendo os órgãos reguladores, não falando nem da regulação e legislação. Nós vemos aí na iniciativa de sandbox regulatórios, e nós temos projetos com criptos e tokenizações de recebíveis, e tanto, né, sob a tutela, né, ou digamos, a direcionamento principal do Bacen, quanto da CVM. Isso é um movimento que a gente está vendo recentíssimo. Sandbox me parece que seria o caminho mais próximo da legalidade, assim, de você estar fazendo algo que dentro da legalidade, temporariamente. Temporariamente. É como se, de uma certa forma, falasse, olha, temporariamente eu vou ver essa tua experimentação, esse teu experimento que não está adequadamente encaixado dentro da regulação hoje vigente, mas vai ser uma experimentação assistida.
Se for legal, se eu ver que isso cumpre, porque eu vejo valor nisso, eu vejo que você tem uma proposta de valor que pode modernizar e pode ser bom para o que, no fundo, os meus objetivos finais, eu órgão regulador. Se eu ver que isso realmente se adequa e é isso mesmo, aí eu vou, de repente, adaptar a legislação, até porque eu acho, isso é uma coisa que eu falei ontem no evento, né, porque no fundo eu acho que quando a gente entra num ambiente como esse, super complexo, em que para a gente implementar a regulamentação, a gente vai precisar da cooperação de quem está no mercado, por uma questão até de praticabilidade da regulamentação, essa abordagem dialógica mesmo, para mim faz todo sentido e é por esse caminho que a gente tem que trilhar mesmo, assim, é uma opinião que eu tenho, né? O sandbox, você fala, o sandbox segue o caminho que é o mais apropriado. É um diálogo, né? Deixa eu ver o que você está fazendo, ver se isso tem valor para mim, experimentar. E se isso for bom, deixa eu adaptar a minha legislação de uma forma que eu possa trazer outros negócios que tem um valor bacana, pelo que eu prego, para dentro, né? Então, mais ou menos isso. Você explicar o que é a tokenização de ativos, assim, o que significa isso na prática? Tá, tokenização de ativos. O que é tokenização? Eu falo que é um avatar, é representação digital de valor. E aí eu posso ter um ativo que já existe no mundo real, imóvel, dividendos, e represento isso digitalmente, que são os tokens, e aí a gente chama de tokenização de ativos, ou eu emito um token que representa algo, já que a gente fala que é um token nativo de blockchain. Tá? Então a gente tem essas diferenciações, porque isso tem repercussões do ponto de vista de regulamentação. Por quê? Porque se eu tenho um diamante, ou seja, um bem físico, e vou representar isso num token, eu preciso ter alguém que vai me garantir que aquele diamante que está sendo representado, ele de fato existe e vai ser cuidado. Tá? Então por isso que são minúcias que são importantes de ter. Esse elástico tem que ser bem... Tem que ter alguém que vai, né, atestar que aquilo existe, que aquelas são as qualidades daquele diamante, etc. Né? Aí voltando para a regulação. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. É tanta coisa que dá para falar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem conectada. Tá assim, tendo uma aula já. Não, animal, sensacional. E ela fala rápido e dá para entender, né? Então, gente, eu tô falando muito rápido. Não, mas tá ótimo. Ela fala rápido e fala claramente. Fluido, gente, vocês me chamam a atenção. Eu entro no primeira, segunda, terceira, quarta, agora a quinta, quando eu vi, não tô nem vendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente que fala rápido e fala enrolado. Você fala rápido e fala claramente. Que é bem direcionada, assim, acho que eu vou dividir a pergunta em duas partes. Primeiro, a gente tenta, como empreendedor, sempre olhar time, né? Fala assim, puxa, mas tal, ok, você falou até datas aqui, eu fui cruzando. 14 falaram isso, 16 falaram isso, ou 16 falaram, depois falaram 18, agora vem sandbox e tal. Eu queria te perguntar o seguinte, primeiro, você acha que está num timing legal, do ponto de vista de negócio, para empreendedores que não fazem ideia da complexidade que é regular, sabe? Fala assim, puxa, eu vou criar um negócio aqui pensando em blockchain, porque agora... o assunto está em voga, então muita gente começa a criar negócio, fala, não, eu vou fazer essa transação e o cara vai comprar por aqui, vou vender um imóvel aqui, o americano me paga por blockchain, sabe? Eu vou criar esse contexto. Então cada um viaja dentro da sua maionese ali, né? Queria te perguntar sobre timing, e a segunda é o seguinte, quais são os segmentos que você enxerga, com base até que você já vê fora do país, talvez, né? A gente falou rapidamente aqui nos bastidores, que você viu que o Brasil está bem avançado. Então se fosse para você falar assim, o momento... Tá legal? E o que segmentos que você enxerga assim que, olha, pode começar a olhar porque vai atrapalhar de alguma forma ou vai se beneficiar quem não estiver esperto com isso? Olha, eu falo que, assim, primeiro ponto, blockchain não é panaceia, né? Assim, a gente tem que olhar a blockchain como qualquer outro instrumento tecnológico. O que a tecnologia serve? Ela é um instrumento que faz sentido dentro de uma proposta de valor. A blockchain, ela tem a sua proposta de valor, que é eu ter registros, né, ter uma contabilidade distribuída, e isso facilita, desintermedia muitas das operações, das transações que precisam de alguém para fazer a contabilidade. A gente vê muita aplicação disso no mercado financeiro. Eu acho que a maior proposta, a maior parte dos projetos hoje em blockchain estão no mercado financeiro, porque é um mercado altamente centralizado no sentido de ter vários intermediários também. Então, para fazer transferências de valores para fora, nós temos vários intermediários para fazer... É um parto, né? Exatamente. 7% do valor, mais ou menos, teve um estudo aí, assim, média mundial. Não, tirando né? o percentual, até, assim, beleza, deixa ele de lado, vai, mas é um parto para fazer. Meu Deus do céu. Exatamente. Porque custoso e burocrático. Porque nós temos o quê? Nós temos hoje um ambiente que é global, de transações globais, e um sistema financeiro que ainda era mais regionalizado. Eu vi uma iniciativa bem louca disso para comércio exterior. Porque para quem conhece um pouquinho, assim, cara, é muito complexo, tem muito instrumento bancário para comércio exterior. Então, normalmente tem 3 bancos envolvidos numa negociação. O banco do comprador, do vendedor e um banco intermediário, normalmente, uma negociação maior. E daí, assim, cara, é custoso, é demorado e, assim, a prova também da eficácia é, tipo, complexa. Você tem que ter um cara lá na China, por exemplo, tem que ter um cara aqui
Daí tem uma iniciativa que eu vi só pro mercado de café, por enquanto, que era assim, você tinha um sistema onde você colocava o laudo de qualidade que saiu do Brasil e um laudo da mesma empresa com escritórios internacionais na China, por exemplo. E daí o pagamento ele ficava custodiado dentro de uma plataforma de blockchain, ou seja, você pagava no token dele, você comprava o token dos caras, smart contract, deixava isso custodiado na plataforma, se o laudo lá da chegada fosse equivalente, já automaticamente transferia. Então uma transferência que durava às vezes meses, chegava às vezes em 2, 3 dias ali, porque a plataforma é muito mais simples e não tem custo, né? Então, isso é um exemplo muito louco, Exatamente. Né? Então, essa é a pegada, no sentido de que tem que ver se que faz sentido para o teu negócio. Sim. Porque se a blockchain ou se algo que ela possa agregar valor faz sentido no teu negócio. Acho que é o primeiro ponto que tem que estar vendo, porque não é pra tudo, né? Vou usar blockchain porque tá na hype. Não, gente, não é porque tem custo também, não é barato. Então, assim, se faz sentido, a gente tá vendo muita aplicabilidade, como eu disse, nessa questão de você realmente ter, por exemplo, toda a parte de... quando nós temos cadeias com várias diferentes, que não se confiam entre si, que tem que ter muitas informações de vários players diferentes, e você quer ter uma segurança daquela informação, não deixa de ser a custódia, a liquidação disso, não deixa de ser quando você faz liquidações de valores. É uma parte contra outra parte de vários pontos diferentes. E isso é feito de forma automatizada e rápida, diminuindo os custos de transação, que são esses intermediários. Aí faz sentido. E onde a gente está vendo muita aplicação disso hoje, eu falo, a dominância do mercado, inclusive nos radares de startups que estão hoje utilizando o blockchain, é mercado financeiro. Não que a gente não veja outras iniciativas. A gente vê iniciativas na área da saúde, a gente vê iniciativas na área de RH, de certificação, identificação, mas o mercado financeiro ainda corresponde à maior massa de projetos. Bom, se você gostou deste corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, em que a gente passa um pouco mais de 1 hora falando sobre criptomoedas, tokenização, NFT, tributação, regulação de vários negócios disruptivos, novos modelos de negócio. Então vou deixar o link para você conhecer na íntegra, assistir na íntegra aqui a entrevista que nós fizemos da doutora Daiane Udrich, que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de você ir embora, vou te recomendar outros 2 vídeos também que bombam por aqui. Um a gente fala sobre Instagram para advogados e outro é sobre como captar clientes na advocacia. Já sabe, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para você sempre ser notificado, ativa o sininho quando a gente trouxer conteúdos relevantes como este. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.